Muito boa noite para você. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, dia 14 de março, sempre com as notícias da pecuária, além dos destaques do agronegócio brasileiro. A sustentabilidade como pilar para o avanço do agro. Esse foi o tema do Agrifutura 2022, evento que reuniu 51 startups no Instituto Biológico de São Paulo. Na abertura do evento, o governo do estado anunciou R$2 milhões para a restauração do prédio do Instituto. Além disso, foram inaugurados 3 laboratórios e uma nova sede de pesquisa da Secretaria de Agricultura. Vamos acompanhar agora na reportagem da Regina Dourado e do Rubens Beltrame. A segunda edição do Agrifutura foi realizada e organizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA. Realizado no Instituto Biológico, na capital paulista, o festival contou com a participação dos 6 institutos da APTA e também com o apoio da Fundepag. A Fundepag ela é uma fundação de apoio credenciada para trabalhar com pesquisa científica e tecnológica. A gente quer fazer as conexões, que é a marca nossa para esse centro, né? Fazer as conexões dos institutos ou do capital intelectual e da infraestrutura destinada à pesquisa, laboratórios, áreas experimentais, plantas piloto para desenvolvimento de test beds e outras coisas, né? Com a iniciativa privada e com as startups. Ou seja, sempre caminhando para promover o empreendedorismo e a inovação e transformando inovação em produtos para a sociedade. É trazer os empreendedores, os inovadores para dentro do Instituto. A gente expor para eles o que a gente tem de estrutura para a inovação e eles virem com as ideias dele para desenvolver junto com a gente as ideias deles, trabalhar com a gente as inovações deles. Então, a gente ser basicamente uma incubadora desses inovadores. O tema central dos 3 debates do Fórum Agrifutura foi a sustentabilidade como pilar para o avanço do agronegócio. Não é simplesmente só produzir. Então, assim, a questão da sustentabilidade ambiental, ela é necessária para garantir segurança alimentar para gerações futuras. A edição deste ano contou com um espaço destinado à apresentação e exposição das inovações, onde 51 startups selecionadas entre as 101 inscritas apresentaram suas soluções, como é o caso da startup Pode Chá, que oferece uma bebida 100% natural, que resgata o sabor e benefícios do chá de ervas frescas. A Pode Chá tem sua sede na capital paulista, mas é no interior do estado que os pequenos produtores de orgânicos plantam e cultivam as ervas. A gente usa só pequenos produtores orgânicos, dando assessoria pela APTA daqui do estado de São Paulo e depois todo o processo que a gente faz de hidratação a frio. Quando você faz o processo a frio, acontece uma coisa interessante também. A erva, ela fica igual o pó de café, ela fica toda porosa. Então, se você passar água quente, fica pronto na hora, não precisa tempo de infusão. Porque as ervas, elas produzem aquelas substâncias que são interessantes para a gente em algumas condições e alguns períodos. Então, se você demorar muito para colher ou colher no horário errado, você pode perder aquela coisa tão interessante que tem nas ervas, né? Após as apresentações, as startups foram divididas em 3 categorias para serem premiadas. A primeira é ideação, a segunda, produto mínimo variável e a terceira, tração e escala. Nós temos 3 categorias que a gente dividiu pelo status de maturidade das startups que nos procuraram para participar do evento. Então, algumas estão na fase embrionária, de ideias ainda, de ideação. Então, a primeira categoria é ideação. A segunda são aquelas startups que já têm algum processo, algum produto, que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável, que já consegue ir para o mercado. E a terceira é de tração e escala, ou seja, é aquelas que realmente já testaram a sua tecnologia e que precisam realmente acelerar para ir para o mercado. E dentro dessas 3 categorias, nós vamos ter painéis onde elas vão poder expor
todo essas ideias, ou MVP, ou o que elas já possuem, e elas serão analisadas por uma banca e depois vai ter uma premiação para cada uma dessas 3 categorias. Durante a abertura do evento, foi autorizado o início da restauração do prédio do Instituto Biológico, investimento de cerca de 2 milhões do governo do estado. O investimento em pesquisa, em inovação que o governo de São Paulo tem feito, complementa tudo aquilo que a FAPESP, que as universidades realizam, mas agora com recursos do Tesouro, possibilitando, por exemplo, 4 laboratórios, 1 de zootecnia, 2 de pesca e uma sede nova do Instituto de Pesca aqui no Biológico, para dar um suporte aqui na capital também para todas as atividades. O agro paulista é o agro mais diversificado do país. São Paulo produz de tudo e de tudo mesmo, diferentemente de outros estados onde predomina a monocultura, são características da região. São Paulo produz tudo primeiro, porque tem um grande público, somos a maior população do país, né? 44 milhões de consumidores tem aqui num estado pequeno. Então, a importância também de fazer um evento de tecnologia num centro urbano, na capital do estado de São Paulo, maior cidade do país, uma das maiores do mundo. Então está aqui no centro urbano, que tem também o propósito de mostrar para a população urbana a importância do agro e os avanços do agro em tecnologia. E o evento continuou também no domingo e ainda nessa edição você vai acompanhar aqui tudo o que aconteceu por lá neste segundo dia, então continue com a gente, tá? Agora a gente vai acompanhar as informações do mercado do boi magro e da reposição. Destaque ao estado do Maranhão, onde houve melhora aí no poder de compra do pecuarista, olha só. As negociações no mercado de reposição aconteceram de forma tímida nas últimas semanas. As incertezas quanto aos reflexos nos custos de produção diante do conflito entre Rússia e Ucrânia geram preocupação. No balanço semanal, considerando a média de todos os estados monitorados entre machos e fêmeas anelorados e mestiços, as cotações recuaram 0,5%. Os machos puxaram as quedas, recuando 0,7% na média de todos os estados. Para as fêmeas, na mesma comparação, a queda foi de 0,3%. Para os próximos dias, com a oferta crescente de bezerros desmamados, novas quedas para a categoria não estão descartadas. Além disso, a janela de confinamento se aproxima, o que deve manter os olhares para as categorias mais zeradas. Já para a relação de troca, o destaque fica para o Maranhão, que registrou uma melhora no poder de compra do pecuarista na comparação mensal. No estado, considerando a média de todas as categorias de machos anelorados, as cotações recuaram 2,8% nos últimos 30 dias. Já a cotação do boi gordo caiu 0,2% no mesmo intervalo. A melhor evolução de troca ficou para as categorias mais jovens, com destaque para o bezerro de desmama. Em fevereiro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,95 bezerro. Atualmente, compram-se 2,17, ou seja, melhora de 7,8% no poder de compra do recriador e invernista. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo de hoje. Já voltamos com a participação desta semana do pessoal da Alta Genetics. É rapidinho. De volta com o nosso Viva DBO na TV e nós vamos direto, ao nosso Pecuária em Alta. O assunto de hoje é o programa Concept. Acompanhe. Olá, está começando mais um Pecuária em Alta, um programa com informações inteligentes sobre a pecuária brasileira. Hoje o nosso bate-papo é com a Isabela Marconato, nossa técnica de Vantage e também coordenadora do programa Concept Plus. Isabela, seja muito bem-vinda ao Pecuária em Alta. Já começo te perguntando um pouquinho sobre o Concept Plus. Como é que funciona esse programa? No que ele consiste? Conta pra gente. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui falando com você hoje. Vamos falar um pouquinho aí do que é o programa Concept Plus, né? Letícia, o Concept Plus ele é um programa exclusivo, de fertilidade de sêmen da Alta.
a gente, através desse programa, consegue identificar aí os touros de melhor fertilidade a campo. Por que isso? Infelizmente, atualmente, a gente não tem uma forma de predizer a fertilidade desses touros. Nós não conseguimos identificar se esses touros vão ter boa fertilidade a campo antes de utilizá-los. Então, através do Concept Plus, nós fazemos uma coleta de dados a campo, temos os nossos técnicos parceiros que nos enviam essas informações, nós fazemos a nossa análise estatística, né? Para que tem essa análise estatística? Porque a gente sabe que tem várias variáveis que impactam no resultado da IATF, né? Na nossa taxa de prenhez. Então, por exemplo, categoria, o score da nossa matriz, e quando nós fazemos a nossa análise estatística, nós conseguimos colocar todos esses fatores e isolar o efeito da prenhez que realmente está vindo do touro, né? Quanto que o touro está contribuindo ali para aquele resultado, e aí dessa forma a gente identifica os touros de melhor fertilidade a campo para passar para o pessoal aí alcançar melhores resultados. Excelente, Isabela. Na maioria das fazendas nós estamos bem no meio da estação de monta, as equipes estão realizando os diagnósticos de cada propriedade. Explica para a gente qual que é a importância de monitorar, fazer todas essas anotações para conseguir ter um melhor diagnóstico de como está a fazenda nesse momento. Letícia, acho que isso realmente é uma coisa muito importante que às vezes o pessoal não se atenta, né? A anotação, ela nos diz tudo, né? Ela diz como que está o nosso cenário atual, ela nos serve como padrão para tomar decisões futuras, para a gente ter um histórico da fazenda, né? Então, o que eu alcancei o ano passado, o que eu quero alcançar esse ano, ela me dá um raio-x ali. E a gente sabe hoje que a pecuária, ela é uma pecuária de precisão, a gente precisa de números para que ela seja rentável. E quando a gente tem essas anotações aí, né, de taxa de prenhez, como eu falei, de categoria, de score de condição corporal, eu consigo avaliar ali a minha fazenda, não somente olhar e falar, olha, eu tive 50% de prenhez na IATF, mas por que eu tive? O que impactou? É a categoria que teve maior impacto? É o score das minhas vacas? Como que está o score das minhas vacas? É o inseminador que foi o problema ou que foi a solução? O touro? Então, eu consigo ter uma visão geral aí de todas essas informações e identificar qual foi o meu gargalo ali dentro da estação de monta ou qual foi o meu ponto de assertividade. Acredito que, principalmente nesse momento, né, que você falou, a gente está aí já tendo diagnósticos, tendo sincronizações, e a gente consegue fazer uma avaliação agora do meio da estação e intervir em alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um touro que não está indo muito bem, ou um inseminador que não foi muito bem, ou eu tenho um que se destacou mais, eu consigo tomar decisões já agora para essa estação, imediatas. Então, não somente fazer planejamento e tomar decisões futuras, mas eu consigo já agora, nesse momento, identificar o meu problema e retirar ele e tomar essa decisão para que no final da estação de monta eu diminua esse impacto. Isabela, no Concept Plus, os participantes enviam os dados coletados dentro de cada propriedade. Qual que é a importância do envio desses dados e como que vocês, do Concept Plus, os utilizam para conseguir melhores resultados? Letícia, como eu falei, né, a gente tem os nossos parceiros, então nós temos os técnicos capacitados que estão no campo, que fazem um excelente trabalho. Eles fazem toda essa coleta de dados durante a estação de monta e ao final, né, do diagnóstico, eles nos mandam essas informações. Quando chega para nós essas informações, nós fazemos todo um processo de formatação, de padronização dessas informações, porque às vezes um técnico tem uma forma de anotação, o outro tem outra, então a gente faz todo esse trabalho de formatação das informações, né, da nossa base, para que seja enviado aí para a nossa análise estatística, para que a gente consiga realmente obter o nosso objetivo, que é identificar o touro de melhor fertilidade. E não só isso, Letícia, a gente utiliza essas informações, né, esse ano de 2021 que passou, nós coletamos aí mais de 2 milhões de dados, então são 2 milhões de dados de IATF do Brasil. Nós temos uma diversidade enorme, são mais de 19 estados, 4 países que compõem a nossa base de dados. Então nós temos uma base de informação muito grande, que nos ajuda também nessa questão de tomada de decisão. Por exemplo, nós temos o benchmark do Concept Plus. Dentro do benchmark, nós temos as médias das fazendas top 25, a média nacional. Então isso serve como um parâmetro para os produtores, né, que querem saber onde eu estou, né?
o meu resultado está bom, o meu resultado está ruim, então é sempre importante a gente ter uma base de comparativo. E nada melhor do que a gente conseguir comparar o nosso resultado aí com mais 2 milhões de dados e saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Com certeza esses dados fazem toda a diferença nas propriedades. Isabela, explica pra gente como que um touro Concept Plus ele pode impactar na minha propriedade. Letícia, nós falamos, né, que existem várias variáveis que impactam no nosso resultado, na nossa taxa de preiês e, de fato, o touro é uma delas e de extrema importância, porque imagina só, a gente faz todo um manejo nutricional, organiza tudo e o touro não é capaz ali de fertilizar e não me dá um bom resultado. Quando eu uso um touro Concept Plus, ele já é provado, né, eu já usei aquele touro, outras propriedades usaram aquele touro e ele me mostrou que ele tem bons resultados. Então, quando eu uso um touro já de fertilidade conhecida e sei que ele tem bons resultados, eu consigo tirar uma dessas variáveis aí que podem impactar negativamente no meu resultado. Ou seja, né, eu vou ter ali um inseminador, eu vou ter a categoria, eu vou ter o score, várias coisas que podem impactar. Quando eu já uso e garanto uma delas, isso diminui o meu risco e com certeza me traz aí 5 a 7 pontos percentuais de preiês a mais aí dentro do meu lote, né, a mais do que os demais touros que estão comparados na nossa base. São inúmeros benefícios para quem participa do programa Concept Plus e um deles, Isabela, é o aplicativo. Como é que ele funciona e como que ele pode auxiliar no dia a dia da minha propriedade? Com certeza, Letícia, o pessoal que são os nossos parceiros, né? Eles têm inúmeros benefícios, têm discussão técnica, têm acesso a essa base de dados, a esses números, né? Que ajuda muito o pessoal aí a tomar decisões. E a gente tem um aplicativo. O aplicativo nada mais é do que uma agenda para o pessoal do campo. Então, eles fazem o cadastro dos lotes de ATF, né? Quando vão começar, quando vão ser inseridos, o modelo do protocolo que vai ser utilizado, então qual vai ser a duração do protocolo, e o aplicativo gera um calendário para eles. Então, o aplicativo faz um calendário descritivo de qual vai ser o dia do manejo, qual é o manejo, em qual propriedade vai ser, e esse calendário ele pode ser gerado em PDF e o técnico consegue mandar e compartilhar esse calendário em PDF também para as fazendas. Isso ajuda muito e é muito importante porque o pessoal consegue se organizar, se preparar, ter todos os manejos ali, o calendário da semana, do mês. Então isso tem ajudado muito o pessoal que está no campo, principalmente quem atende aí fazendas grandes, tem um grande volume de trabalho, né? E aí ajuda eles a conciliarem esses manejos e se organizarem para que não tenham problemas. Muito bom, Isabela. Quem ficou interessado em participar, em conhecer mais sobre o programa Concept Plus, onde buscar ajuda técnica especializada? Letícia, para participar do programa é muito simples. Os veterinários ou as fazendas que fazem essa coleta de dados, essa coleta de informações, que tiverem interesse de participar, é só ou usar o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou procurar um representante mais próximo da alta e ele vai redirecionar para que nós possamos passar todas as informações e os critérios e como que funciona o programa. Muito obrigada pela participação, Isabela. Até a próxima. Obrigada, Letícia. Até a próxima. Então, só para reforçar, a Isabela já disse, mas quem ficou interessado, quer participar, quer levar o melhoramento genético para a sua propriedade, você pode entrar em contato com a gente pelos contatos que estão aparecendo na sua tela ou então escanear o QR Code que também está na tela com a câmera do seu celular, que você será direcionado para uma conversa com um de nossos representantes. Eles com certeza vão te ajudar a fazer um bom negócio e melhorar cada vez mais a sua propriedade. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Já estamos de volta e olha, a semana começou com poucas mudanças nas cotações do boi gordo. Vamos acompanhar. Começamos a lista das variações de hoje em Minas Gerais. A vaca registrou queda na capital do estado, Belo Horizonte, e agora está sendo cotada a R$ 293,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural.
O macho caiu no Espírito Santo. Por lá, ele não está valendo mais do que R$ 290,50. Vamos para o oeste da Bahia, região em que o boi seguiu o rumo contrário e registrou alta. Por lá, agora, ele está cotado a R$ 295,50. Em Paragominas, no Pará, ele também valorizou e foi para R$ 290,50. E finalizamos a nossa lista em São Paulo. Tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços ficaram estáveis. Nas duas praças, o preço do boi é de R$ 337,00 no prazo de 30 dias. E agora a gente vai conferir como foi o segundo dia do Agrifutura 2022. E nesse segundo dia de Agrifutura, chegamos ao momento mais importante desta competição de startups. Há muita expectativa para a grande final deste evento, que traz ideias inovadoras para o agronegócio. Depois de passar por uma avaliação criteriosa, hora dos representantes das startups finalistas apresentarem seus últimos argumentos. 5 minutos para convencer os jurados e conquistar o primeiro lugar em cada categoria. O mercado é gigantesco. Eu não trago um número, porque ele é embrionário no mercado de serviço de drones, ainda é novo. E olha que a qualidade dos projetos surpreendeu os organizadores. E o que a gente vê hoje é um resultado muito positivo. São startups que vão ter uma entrega para o setor produtivo, vão ter mentoria dos institutos, vão ter mentoria do Instituto Israelense, vão ter uma viagem para Israel. Todo mundo ganha, o agro ganha. Então vamos às campeãs desta edição. Na categoria Ideação, que contempla as startups que ainda estão no campo das ideias, a Grão Brasil foi a vencedora. É um desafio grande, você trabalhar com dutovia de grãos, isso daí é utilizado somente entre terminais. Agora 42 quilômetros, 850 metros de desnível, é a primeira vez que vai ser feito um projeto desse tamanho, mas a gente provavelmente vão conseguir pelo menos 20% da exportação de soja, a gente consegue por esse cluster. Na final da categoria MVP, de produtos minimamente viáveis, destaque para Brasil Agriteste. A ideia do nosso projeto é poder desenvolver um equipamento que possa fazer a classificação dos defeitos nos grãos de soja. A classificação de defeitos é um problema, no país e no mundo, porque ainda hoje esse é um procedimento que é feito de maneira manual, através de inspeções visuais. Isso traz muita subjetividade para esse processo, além de lentidão e tudo mais. Então a gente quer poder oferecer um equipamento que as pessoas, os classificadores, possam usar como ferramenta facilitadora do serviço de classificação, para que a gente tenha, a partir de então, padronização, objetividade nesse tipo de análise e trazer também mais celeridade para esse processo, mais dinamismo para a cadeia logística da soja. E a campeã da categoria Tração e Escala, quando a startup já atinge a maturidade, foi um projeto dedicado aos produtores de lixia. Então nós enxergamos que para a gente conseguir melhorar o rendimento do produtor e conseguir oferecer esse produto tão desejado o ano todo, precisávamos industrializar. A agroindústria faz parte do Brasil na cana-de-açúcar, na laranja, em tantas outras culturas, na lixia não fazia parte. E aí nós desenvolvemos 2 produtos, que é a noz de lixia, é a lixia inteira, desidratada, num forno por 38 horas, ela não quebra a casca e por dentro ela deixa de ser branca, fica marrom, se torna uma tâmara, é um produto novo. E a lixia liofilizada que mantém o gosto da lixia mesmo, e os 2 produtos durando um ano, ao invés de 7 dias. Esse foi o projeto, começamos há 3 anos, estamos vivenciando o primeiro trimestre do produto sendo colocado no mercado numa grande rede daqui de São Paulo. O grupo vencedor segue agora para um intercâmbio em Israel, país considerado líder mundial em empreendedorismo e inovação. Os vencedores ganharam uma mentoria aqui da APTA junto com o nosso Instituto de Inovação Israelense e o vencedor também vai com a gente numa missão organizada da INA junto com a APTA para Israel ainda nesse ano, para conhecer os bastidores do ecossistema de inovação israelense e aprender o que a gente tem para mostrar do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil e fazer esse intercâmbio, muito mais que intercâmbio, mas realmente turbinar o Brasil de dentro para fora. E assim termina mais uma edição do Agrifutura.
com a promessa de que a competição se torne anual e entre para o calendário oficial de eventos do estado de São Paulo. A Secretaria está mostrando com a Agrifutura que é possível também o poder público entrar no estímulo às empresas do agronegócio, às startups, às soluções para o futuro do agro, da agricultura. E com isso a Agrifutura vem trazer esse apoio, que nasceu com a criação dos nossos NITs, nossos núcleos de inovação tecnológica dentro da nossa APTA, que estimula exatamente o surgimento dessas soluções e que, consequentemente, saem as nossas startups e, por que não daí, já alguns e outros unicórnios que já saíram e sairão, que virão fazer a diferença no agro, como os 3 premiados aqui, e os que não foram premiados, mas que com certeza deixaram aqui uma grande perspectiva de soluções para inovar no agro nas mais diversas áreas. E que a gente se veja em breve. Um beijo, um abraço para todos. Tá certo. E a gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.